Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 18, acho que é 18. Acho que é 18 de julho de 2025. Agora são exatamente meio-dia, 32 minutos. E para quem ainda não me conhece, 13 pila com mais 5 para levar para onde? Viagem de 7 minutos. Vamos dar a merda. Mentirosa. 13 com mais 5 é 8. 8 para 7 minutos. Sei lá, não vi quantos quilômetros era daqui da Teresópolis pra Marcílio Dias, o menino deu, desceu aqui uns 3 km, 4. São uns 4 km no Comfort. Pra 8 pila com mais 5, 13 reais. Que absurdo, é só no nosso. Vamos lá então de novo, sexta-feira, 18 de julho de 2025. Agora são meio-dia, 33 minutos. E pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, para quem me acompanha no Insta, se tu não me acompanha ainda, @diário de um Uber oficial, já pegou o spoiler, né? Acabei de sair aqui de uma gráfica aqui na Avenida Teresópolis para finalizar ou fazer ou pensar, ou começar a arte. Não, já finalizamos na verdade. O Gerson foi super competente e finalizamos a arte para fazer a adesivagem do Moisés. A partir do mês de agosto, ali, primeira semana de agosto, logo que eu tirar os adesivos do governo, né, da campanha que eu estou participando da KM Mídia, já vou colocar a roupa no Moisés para finalmente, depois de muito tempo e muito tempo perdido da minha parte, com certeza, fazer propaganda para mim, né? Eu passo o dia inteiro me justificando que eu não sou funcionário do leite, em vez de estar chamando o pessoal para ser inscrito no canal, por exemplo. Então, tá, vai que tu tem razão, Entrei aqui na Gomes Carneiro, que a preferência era deles, e vi aquele golzinho com pressa ali, quase dando no meio do Moisés. Imagina que plot twist agora entrando, se envolvendo num PT, hein? Puta que pariu. Não quero nem pensar nisso. Por sinal, um dia propício pra esse tipo de barbeiragem. Enquanto tava ali conversando com o rapaz, fazendo o trabalho, ele desenhando e eu viajando na minha cabeça. Na calçada ali, um Onix, eu não sei exatamente qual é o contexto, foi manobrar e deu no meio do vaso de flores. Porque provavelmente não viu devido a essa chuva de merda aí. Chuva fininha, por sinal. Tá, o que eu tava falando? Me perdi no raciocínio mais uma vez. Então é isso, né? Fizemos a arte, agora ele vai pra produção ali. Eu tenho de hoje até... Ele tem, na verdade, né? De hoje até o dia 30, 31 pra finalizar o processo dele e me aguardar com o carro limpo, disposto pra ser adesivado com a arte, pra fazer propaganda do canal Diário de um Uber pela cidade de Porto Alegre, né? Meu foco vai ser pegar passageiro e o público em geral, na verdade. Meu foco é passar na rua e todo mundo me apontar como um carro do YouTube. E se o passageiro vai vir embarcar ou não, daí o problema é dele. Não sabe o que tá perdendo. Pegar a Milena então aqui na primeira corrida do dia de hoje, na Teresópolis, levar ali pro Marcílio Dias para mais 13 pilas e nada mais. E hoje, ao longo do dia, tem que achar uma agência dos Correios para postar os adesivos. Pro pessoal que me encomendou via Instagram, né, durante essa semana. E eu prometi que ia postar hoje, então hoje será feito. Depois eu comento a respeito. Era Márcio Dias e não Marcílio Dias, aqui no Santa Anita, Parque Santa Anita. Daí se justificou a corrida. 2 km, 13 pila. Daí já cheguei aqui, tô com um monte de coisa. 3 deram um erro. Sabe aquele erro assim, quando tu clica e ocorreu um erro? Eu recusei mais uma, que era comparada para puta que pariu. Recusei mais outra, que era para buscar 7 minutos. E agora toca 8h48, mínima 10. Aqui não, queridinha. Já sei. Vou em direção a Otto Niemeyer, que ali tem uma agência dos Correios. Daí já mato essa charada. É essa rua mesmo que eu tenho que fazer o retorno. Essa aqui que acessa
Anonuai. Fazer um balãozinho aqui. Se não tocar até ali a agência dos Correios da Otto, já despacho esses adesivos aqui e conta zerada. É só correr atrás do meu principal passageiro do dia, o próximo. Mínima 10, merda. Ai, meu Deus do céu, eu tento desopilar, eu tento pensar em outra coisa, eu tento me envolver, tô me envolvendo, acabei de enfiar meus adesivos, tô me envolvendo, vou sair dessa, se Deus quiser eu vou sair dessa, não vou abandonar vocês, muito pelo contrário, mas vou sair dessa de depender de corrida de 6,98. Se Deus quiser, e eu também, e eu quero. 1h20, então, acabei de fazer mais 2 corridinhas aqui na região, curtas. E eu daí vim aqui pra Otto, como eu tava falando no take anterior. E aí tive o prazer ou não, desprazer de chegar uma véia na minha frente, na fila do caixa dos Correios, com o CEP errado do destino dela. Pensa na resenha que a véia fez com a moça do caixa. A moça do caixa já tava puta. Tava quase criando um canal pra falar mal das véias. Acho que uns 6 minutos, sei lá quanto, 10 minutos, 8 minutos. Uma eternidade aquela velha demorou pra não conseguir enviar o documento dela porque o CEP dela estava errado. E dela deu o nome da rua, não sei que lugar que era do Brasil. E só que era um nome meio genérico, tipo Rua Azul, uma coisa assim, sabe? Não... Mas uma de mês 90, a mesma viagem que eu acabei de recusar, ele tá me mandando de novo. 6,98 para aquele beco que tem lá na Vicente Montejo, que se tu subir tu não desce, se tu desce, né? Sem arranhar o carro. Beco, não sei o que, Tofanelo, bem do lado daquela loja de construção que tem na curva com a Otto ali. 2 corridas daqui da Escobar pra ali, igual a corrida, mandou de novo. Parece 99 fazendo isso, tia. Enfim, mais um dia passando raiva pelas ruas de Porto Alegre, 2023. Fome? Não sei porque que eu tô com fome, 20 pras 2, tô com fome, sabe? Fome valendo. Amigas Graciosas é o nome do grupo das velhas que eu trouxe agora. Peguei 2 velhas lá na Tristeza e trouxe pra cá, pra Otávio Dutra. Alerta para cenas repugnantes. 20 para as 2 da tarde, estou aqui na Otávio Dutra, bairro Santa Teresa. Bem de frente pro Parque Marinha. Que delícia, cara. É pra isso que eu vi. Mais novinha, diz ela. A velha que tá sentada atrás de mim. A mais novinha tem 65. Elas iam tagarelando sobre alguma coisa que elas estavam envolvidas. Eu não prestei atenção na conversa, até que uma das velhas falou pra outra velha. A velha 2, no caso, falou pra velha 1. Tu colocou lá no grupo das Amigas Graciosas? Deu assim, não. Vocês têm um grupo que o nome chama Amigas Graciosas? Sim, é que a gente faz. O que ela falou? Dança, não sei aonde, no clube e tal, não lembro. E o nome do grupo é Amigas Graciosas. A mais novinha tem 65. Eu se dei risada. Que delícia. Uma disposição das duas velhas. Tá acabando. Penúltimo prato. Amanhã é o último. É o arroz com linguiça. É pra isso que eu vivo. Falei pra velha. Só tô com a velha hoje, eu acho. Não, a primeira menina que eu levei lá pra Márcio Dias e não Marcílio Dias era uma moça. Tem seus 20 anos de idade. Depois acho que foi só tudo velho. 3 horas da tarde, não. 2h21. 3 horas da tarde é a previsão do destino que eu coloquei. Sarandi. Coloquei destino Sarandi assim pra ficar bem longe de casa. Já que nos puffs tá só desaforo, nos travesseiros tá tudo trancado. O tapete é uma merda.
Falei pra ela assim, olha senhora, quando tá passando aqui, eu tô aqui no Cristal, na Wilson, Adnilson. Esses prédios que tem aqui, que são nossa ruazinha, que é uma travessa da Campos Velho, bairro Cristal. Trouxe ali da Procergs essa véia aqui. Quando tava passando pela Edivaldo ali, pela Beira Rio, olhei pro lado do rio, horroroso. O rio tá bonito, tá lindo, mas o dia é horroroso porque o rio tá cheio de ondas e tal, e chovendo, e enfim. Esteticamente é uma linda foto, mas pra quem tá na rua é terrível. Eu falei pra ela, 17 pila pra onde, Azinha? Buscar a 10 minutos de distância lá no Cafofo do Sol. Perdemos o respeito, tio. Se eu for lá buscar na Amapá agora, eu fico. E eu falei justamente isso pra ela. Disse, senhora, tô pensando seriamente em ir pra casa depois. Tomara pela Zona Sul, se mora assim. É só subir a Campos Velho, pegar o Vicente Montejo, dobrar a esquerda, cheguei. Cafofo do Sol, disse pra ela. Cafofo do Sol? Sim, Cafofo do Sol. É o nome da minha casa. Por que é Cafofo do Sol? Não sei, um dia eu resolvi que o Cafofo ia ser do Sol e ponto, ficou. E os guris compraram a ideia e tá tudo certo. Não vocês, tá? Os guris são os meus filhos. 7h46, mínima 10, aqui não, queridinha. Todas as corridas, aliás, 90% das corridas que eu recebi hoje, as chamadas, 55, 56, 57 centavos o minuto. 9h15, mínima 10, aqui não, queridinha. Daí eu falei pra ela assim, se bobear eu vou pra casa na sequência, mas os boletos não estão nem aí pra minha indisposição de trabalhar, não? É foda. Faz um dia terrível. Eu direcionei que eu não vinha vindo ali. Vamos colocar pra bem longe. Pra onde? Pra GPA? Não vou sair de Porto Alegre. Vamos colocar lá pro Sarandi. Se pegar uma corridinha de uns 30 pila já me leva. E pelo jeito não vai tocar. Inacreditável. Até logo, senhora. Até logo. Eu ia falar mal desse velho aqui, que demorou uma eternidade para embarcar e bastante tempo para desembarcar, e largou o guarda-chuva dele em cima do banco, todo molhado. Eu ia falar mal dele, mas eu não vou falar mal dele, porque depois eu vi que ele tem uma certa alguma questão de saúde. Ele tá um pouco, enfim, fora do seu estado normal. Não sei se ele tá medicado e por isso ele tá meio assim, ou se é alguma questão, enfim, física que... Tem que tomar cuidado com as palavras, hoje em dia tu não pode falar mais porra nenhuma, né? Mas, de qualquer maneira, fica registrado que ele entrou e largou o guarda-chuva em cima do meu banco. Eu tive que, educadamente, dizer, só vamos tirar o guarda-chuva de cima do banco, senhor, senão o próximo passageiro não vai gostar. Ele me olhou com os olhos regalados. Ele não respondeu nada, ele não entendeu, na verdade. Ele não assimilou o que eu falei pra ele. Então por isso que eu não vou falar mal dele. Então, já que eu não vou falar mal dele, aproveitar esse take aqui pra não ficar vago, sem assunto, aquela coisa toda, e agradecer mais um Pix. Hoje, enquanto tomavam, só pra não passar batido, já tinha passado. Eu procuro fazer esses créditos ali na hora das cenas repugnantes, que eu sei que todo mundo presta atenção no gordão aqui comendo, e daí eu gosto de trazer o que realmente eu quero vender, entre aspas, no dia. Entre aspas. Tem agradecimento também nesse momento que eu procuro fazer, entre aspas. Enfim, hoje, enquanto tomava meu café, preparando para sair para trabalhar, recebi duas mínimas de Comfort, 13,96. Acho que é essa a conta certa, 13,96, duas mínimas de Comfort, um Pix do amigo Fernando Lobato, lá do Zona Sul também. Eu sei que ele mora no Tapete, é meu vizinho de certa forma, me acompanha aqui há bastante tempo, comenta nos vídeos também e tal. Só não sabe mexer no celular dele, ele não consegue ver a dinâmica direito. Ele não sabe que o aplicativo dá zoom assim e tal, e às vezes ele acha que tá sem dinâmica enquanto o coleguinha do lado tá com dinâmica. Mas esse é assunto para um outro podcast, falando mal do inscrito.
Podia criar esse quadro, né? Falando mal do inscrito. Não tô falando mal de ti, Fernando. Muito pelo contrário. Tô te agradecendo. Valeu pela força, valeu pelo apoio. R$13,98. E outra, me diz aí, deixa no comentário, como é que chegou. Como é que tu descobriu meu WhatsApp, hein? Deve ser no grupo do churrasco, né? Tu deve ter entrado lá pra stalkear. Porque tu não apareceu no grupo do churrasco nas 2 vezes que eu fui. Mas tu tem meu WhatsApp. Mas tá tudo certo. Eu não tenho nada a esconder. Fica à vontade de me chamar quando tu quiser pra uma resenha. Patati patatá. Mas, tirando toda a falácia, valeu pelo carinho, obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda. Mais R$13,96 na conta. O resto é resenha. Pegar a Fernanda agora lá pro Passo das Pedras. 4, Agora foi a vez de um... Hoje foi a vez de um motorista... Acho que é motorista, né? De um inscrito a pé me abordar numa sinaleira pra 15 pila pra João 23. Perdi. Pra pegar o adesivo. Eu tava vindo com essa senhora aqui pro Passo das Pedras. Aqui nessas vilinhas que eu não sei. Aqui, do lado desses prédios que tem do lado do Stock Center. Da Manuel Elias, sabe? Tá, sabe. Pronto. A rua principal ali é 22 de novembro. Aqui dá. É uma rua sem saída, por sinal. Com vários acessos aqui. Esse aqui é o K. Enfim, vinha com essa senhora. E daí quando eu tô parado na sinaleira da Pasqualini com a Tarragona, tô aqui viajando e tal, pensando na vida. Sinal vermelho. A minha passageira tac-tac no celular dela. 15 pila pra onde? Alcides Severiano, Sarandi, vamos dar. Eu queria isso, né? Eu queria Sarandi, vamos ter Sarandi. Vou chegar lá. E a combinação em andamento e tururu, de repente não consegui ainda. Então deixa eu esperar ele se decidir. Ele bater o martelo se eu vou conseguir ou não essa corrida. O que eu tava falando? Tava parado na sinaleira, então. E quando eu olhei pro lado, tinha um rapaz barbudo com uma barba aqui, vinha no meio da barriga. E encontraram outro motorista. Perdi o leilão. Esqueci o nome dele, Bruno, eu acho. O Pedro. É Pedro ou Bruno? Ele veio, tu tem adesivo? Do outro lado da avenida, assim. Eu tenho. Eu fiquei procurando o carro dele, não vi nenhum carro por ali. Ele veio correndo assim, todo bobo. Você agora tu veio, metro, não sei o que. Só errou o meu nome, né? Larguei adesivo pra ele, a minha passageira levantou os braços pra entender o que tinha acontecido. Daí eu já cumprimentei ele aqui na janela. Valeu, Diegão! Eu disse, pá, acho que tu errou de canal, merda. Eu acho que vou ter que ligar X. Eu vim até aqui de Comfort. Por incrível que pareça, tava ruim. Depois que tocou a primeira lá na Zona Sul, quando eu direcionei pro Sarandinho, eu gostei dessa coisa, sabe? Tava no Cristal, direcionei pro Sarandinho, vim rasgando a cidade, fiz 4 ou 5 corridas. Umas merda de corrida, né? Vamos combinar. A primeira foi no X, que tocou pra pegar, amassou pra levar pro centro. Daí eu, desliguei o X e depois foi tocando. Até chegar na Bela Vista. Na Bela Vista eu desliguei o... Não, foi de Comfort, é verdade. Eu peguei na Anitta Garibaldi, de Comfort pro Passo das Pedras. 23 pila a corrida, eu acho. 6, 7, 8 km, uma coisa assim. Foi boa aquela corridinha. Daí chegou ali, o Cidadão chega de Sarandi, né? Passo das Pedras é o suficiente. Gostei, cruzei a cidade, sabe? Tá analisando, Ontem eu vi um vídeo do Renan, um motorista sincero. Ele fala justamente sobre o algoritmo do estagiário filho da puta. E trazendo justamente isso, que não existe mais estratégia. Foda-se a estratégia, não tem mais estratégia. Porque eu justamente ia dizer que eu gostei, mas eu achei mais sem estratégia. Cruzar a cidade na diagonal, do Cristal até o Sarandi, né? Fugindo de alguma maneira do centro histórico, onde tem aquelas tranqueiras todas nesse horário, né? No meio da tarde. Mas segundo o Renan, quiser dar uma olhadinha lá, eu coloquei no Insta. Um motorista sincero. Procura no YouTube. Ele estudou, disse que estudou, foi atrás de matéria. Londres, Estados Unidos, o raio que o parta, algoritmo, chat GPT, ele me trouxe um monte de informação para dizer tudo aquilo que eu tenho falado há muito tempo, dessa forma assim, relaxada, desleixada e sem compromisso, né? Mas o que a gente está sentindo, que não adianta mais o cara se posicionar. O estagiário vai mandar aquilo que ele quer para ti, né? De uma maneira que ele ganhe mais e tu ganhe menos. Mas vale a pena assistir o vídeo do Renan. Não é uma crítica a ele, muito pelo contrário.
Eu já falei outro dia, foi ele que trouxe a ideia lá do Comfort, que eu comentei que o Comfort ficou ruim porque os motoristas Black estão fazendo o Comfort e os Comfort estão se obrigando a fazer X porque está faltando corrida. Foi ele, o mesmo rapaz. O motorista sincero. Então, segundo ele, não existe mais estratégia. Agora é só tu baixar as calças e esperar deixar o estagiário se divertir. Segundo ele, né? Ele disse a conclusão dele: ou tu fica parado, sentado, escolhendo só as boas e faz corrida boa, que tu considera bem paga, mas tu faz a metade do que tu gostaria, porque tu vai ficar muito tempo ocioso ou escolhendo corrida que nem eu tô agora. Tem que ligar chip pra você aqui. Ou tu faz tudo, não vai parar nunca de trabalhar, mas no final das contas tu vai ter feito mais dinheiro, entre aspas, né? Que aquele cara que ficou escolhendo, porque ele ficou trabalhando o tempo inteiro. Só que tu vai ter desgastado mais, tu vai ter se cansado mais, tu vai ter rodado mais, gastado mais combustível inclusive, porque se tu aceitar tudo, o estagiário se lambuza, né? Então é a conclusão deles, tipo, não tem se posicionar, não tem fazer estratégia, não, vamos pro centro. Segundo o Renato, né? Deixa eu ligar X. O mapa tá bonito. O mapa tá bem bonito. Só que o máximo que eu vi foi 5,25. Mas tá todo vermelho. Agora são 5h10 da tarde. Cheguei aqui no Jardim Europa. Engenheiro Ari Lima. Vou manobrar e ficar apontado em direção ao Parque Germânia. E tentar forçar um pouquinho a Comfort. Ultimamente tá difícil trabalhar com Comfort, só com Comfort ligado. Né? Aquela coisa, o estagiário não manda. E vamos um pouquinho mais perto do shopping. Vamos deslocar um pouquinho, tá vazio, tá, pessoal? Ah, já sei, vou ali mijar. Aproveitar que eu vou mijar, que vai começar. O mapa tá todo vermelho, né? Se tem demanda, não sei. Porque eu tô com o X desligado agora. Vou ali no posto no Nemacher, na esquina na frente do Bourbon Country aqui, com a Torre de Arroz. Mijar. Saiu o sol agora. Ah, isso que eu queria dizer. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu queria falar. Tu vê que um termômetro pra tu ver se a cidade tá vazia. Ó, 18 pila pra onde? Pra Capitão Salustino Vargas. Não sei onde é isso. 70 pila na hora. Jardim Sabará. Não vou pra Jardim Sabará agora. Agora tem que ir em direção aos Puff. Um termômetro pra saber se a cidade tá vazia é Nilo Peçanha de tarde. O normal dela tá sempre entupida, né? Esse horário principalmente em direção ao bairro. Tá vazia. Uma delícia de na Nilo Peçanha. Não sei como é que tá o travesseiro hoje, não passei lá. Mas imagino que deve estar vazio também, né? Então a dica pro pessoal, hashtag fica a dica do diário de hoje. O pessoal que tá na pista, que é resiliente como eu, ou teimoso, ou não tem outra alternativa, vai ter que trabalhar semana que vem. Amanhã, a partir de amanhã, inclusive, já vale pra amanhã. Fuja da Zona Nobre, tá? Fuja da Zona Nobre. Não te esforce pra ir pro centro, não te esforce pra ir pro travesseiro, não te esforce pra ir pra... Fica na periferia, né? Porque quem tem condição... Eu trabalho na Zona Nobre, procuro se o travesseiro talvez a região mais rica da cidade. Esse pessoal ali, ó, tá de férias, as crianças estão de férias, os pais estão no Nordeste. Estão em Gramado, estão na Europa, estão em Bariloche, sei lá. Eles estão viajando. É fato isso. É fato. Então a demanda cai drasticamente. Drasticamente. Já na periferia não dá pra sentir tanto essa queda, apesar de ter também. Então é a dica, né? A dica é essa aí, periferia. Fica eu na Zona Sul, tu na Zona Norte, do Sarandino, Rubem Berta. Enfim, porque né, são regiões mais afastadas, menor poder aquisitivo, o pessoal tá de férias, mas fica em casa, porque não tem muita alternativa e tal. E é uma demanda maior, sei lá. É isso que eu acho, né? É isso que eu penso, é isso que eu tenho por experiência nos meses de janeiro, por exemplo, né? E também julho, por que não? Acho que julho é mais a segunda quinzena. Apesar de todo esse mês de julho ter uma merda,
A gente sente mais esse esvaziamento da cidade nessa segunda quinzena, principalmente na última semana. Já mês de janeiro, fevereiro, é o mês inteiro, né, vazio. Principalmente aos finais de semana. 12 pila pra onde? Matias José Bim. Beleza, pegar onde? No shopping. Show de bola, mas antes eu vou mijar, porque ninguém é bobo aqui. 6h15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Avenida Praia de Belas, fazendo um plantãozinho, passando raiva de novo. Cheguei aqui, tá 5h25, pra mim agarrado ali, 35 pila pra onde? Protásio 7157. Não vou pra Protásio 7157. É lá depois que o Judas perdeu as botas essa hora, eu vou demorar 2 horas pra chegar lá, nem pensar. 41 pra Viamão. Sítio São José. Deve ser lá pra quase Itapuã. Não conheço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Campos Velho também, não. Mandar um abraço pro Alex Leonardo. Outro dia, no Ecoposto de Tarde, eu entreguei adesivo pra ele. Ele colocou inclusive no para-brisa dianteiro do carro dele. Até mexi com ele, que ele era diferentão e tal. O Alex Leonardo ligou agora o programa Quase Nada da Atlântida, que tem antes do Pretinho, que é um programa, pra quem não sabe, que ele funciona só recebendo Nilo Peçanha, 22 para 32 minutos, também não. É um programa que só recebe ligações da audiência, sempre com uma pauta, enfim. E hoje a pauta é Dia do Amigo, porque domingo, dia 20 de julho, é Dia do Amigo. Então já deixo meu abraço a todos vocês que me acompanham aqui, que são meus amigos, meus bruxos, meus seguidores, né? Meus colegas de pista. Mas o Alex Leonardo então ligou e mandou um abraço pro amigão aqui, mandou um abraço pro Diário de um Uber, o Daniel, o grande Daniel, falou ali e tal. Então estendo a ele os meus agradecimentos aqui no vídeo, já mandei um áudio pra ele lá no WhatsApp. E obrigado, Alex, obrigado pela menção, obrigado pela parceria, para ti e para todos vocês que me acompanham também. Já fica registrado, 24 pila para Pereira e Biapina. Se eu não me engano, isso aqui é lá em cima do morro, né? Mas diz agronomia, mas essa rua lá em cima do morro também não. Tá difícil achar uma corrida que, dá pra fazer. 21 para José Alves Cabral na Vila Nova, também não vamos pra casa essa hora. Ou daqui a pouco se bobear, já vamos sim. Hoje ele mandou mais cedo pra casa, estagiário, filho da puta. E eu vim, sou bem mandado. Tô de saco cheio de recusar a corrida. Saco cheio, dor no braço, torcicolo, não tem dinite. Torcicolo também, desde faz uns 3 dias. Tá me incomodando aqui. Tava lá na Anitta, rateando, recusando como se não houvesse amanhã. Tudo que é tipo de corrida que vocês podem imaginar. Curta, longa, pequena, pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Aí tocou R$38 aqui pra Eduardo Prados. Tá, vambora. Já eras. Não tenho que faça mudar de ideia. Agora são 8h30 da noite. Então já tô finalizando por hoje aqui. Muito antes do que eu deveria, muito depois do que eu gostaria. Sim, porque do jeito que tá, sair pra trabalhar hoje é um desafio. É um desafio. E deixa eu agradecer de novo, mais uma vez, segundo Pix do dia, segundo Pix do João Pedro Eilert Nora. Eu falei anteontem, que ele mandou um Pix que eu não sei quem é esse rapaz, não se identificou, pelo menos não mandou mensagem nenhuma pra mim. Mandou 2, 3, 4, 5 R$23,45. Enquanto eu vinha com esses dois gurizão. Sim, a partir de agora, a partir do momento que eu tiver com os adesivos, já vou falando disso essa semana, porque depois disso não posso mais falar. Enfim, tem os dois gurizões, uma resenha numa pizzaria, vieram o tempo inteiro reclamando, moro na Anitta Garibaldi, que tava atravessando a cidade, que tava indo muito longe, que não sei o que duvidar. Outro falou assim: eu duvido que essa pizzaria vale a pena esse deslocamento. Olha só quanto que a gente pagou de Uber. Imagina quanto que a gente vai pagar na volta. Olha assim, eu sempre quis sair de casa pra resenhar com os amigos. Mas o que eu tava falando? A partir do momento que então eu adesivar o Moisés com a arte do canal, né, com a propaganda do canal, eu vou ter que mudar o tom, né? Vou ter que mudar o texto.
Acabaram-se as maçanetas, né? O girateta nunca mais, né? Enfim, tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui, né? Chamar esses gurizão de piada de merda, tem que ter muito cuidado e muito contexto pra tanto, né? Não sei mais se eu vou poder chamar as velhas de véia, por exemplo. Mas é um cuidado, por quê? Porque o meu foco é atingir o maior público com a visibilidade do carro. E o primeiro público que eu quero atingir é o meu passageiro. Porque é impressionante que dá de conversas adesivos que eu tô aqui. É a quinta, sexta campanha que eu tô participando nos últimos 4 anos aí. E é impressionante o que dá de resenha. Já tenho falado isso nos últimos dias, né? Então sim, quando o passageiro chegar perguntando, comentando ou qualquer coisa parecida, Diário de Uber, se inscreve lá. É esse cara que eu quero chegar. Sem contar o pessoal da rua, né? Porque sempre quando eu paro numa sinaleira, tem sempre alguém cuidando, olhando, lendo o texto. E com o logo gigantesco do tamanho da porta, vai ter um logo do YouTube, um em cada lado, e no perfurite atrás, do tamanho da porta, mais ou menos. Não, é impossível não chamar atenção, né? Então é isso que eu quero, chamar atenção para atrair novos seguidores, novos inscritos e estourar a bolha. Até o final do ano eu não vou criar uma meta, eu quero 20 mil, eu quero 30 mil. Hoje eu tô com quase 11.100 inscritos no YouTube. Eu tô focado no YouTube, tá? Saber bem claro. Apesar de trabalhar paralelo e forte no canal do... Amanhã provavelmente o Instagram, meu perfil do Instagram atinge 10 mil inscritos, que é um baita do número pra mim também. Baita do número. Eu virei o ano com 2 e pouco, 2 mil e pouco. O Instagram cresceu muito rápido em relação a mim mesmo, né? Mas eu quero mesmo é focar no YouTube, porque é o YouTube que me dá dinheiro, né? O YouTube pode me dar publi, o Instagram vai me dar publi, né? Com certeza, isso aí é importante também, sem dúvida nenhuma. Vou focar nisso. Mas eu quero crescer mesmo o público do YouTube, né? Não vou colocar uma meta de tô com 11 mil, eu quero estar com 12 no final do ano. Mas eu quero crescer, eu quero ser constante, eu quero ser consistente, isso é o mais importante, né? E não sei porque eu tô falando isso, não era pauta desse take, mas vai ser, tá? Já tá sendo, e a minha cabeça só pensa nisso, não consigo pensar em outra coisa, só se pensa em outra coisa, como diria o poeta. E nos próximos 10 dias aí, porque eu preciso finalizar essa campanha antes, que é o tempo mais ou menos que o pessoal precisa lá para produzir o material direitinho e tal, depois agendar a extração, a adesivagem de fato. Enfim, né? Quero focar nisso aí, daí eu vou ter que mudar a forma com que eu lido em relação aos passageiros, né? Não se preocupe, vai continuar tendo as resenhas, vou continuar dando buzinaço, vou continuar xingando, mas eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque qualquer um que me vê na rua aí fazendo qualquer merda, se é que eu faço merda, mas tá lá escrito meu nome. Meu nome não, mas o nome do canal, né? Então qualquer um chega em mim a partir desse momento. Qualquer um vai chegar em mim. Todo dia eu saio de casa gravando. Isso inclusive eu tenho que repensar. Não sei se eu vou continuar fazendo isso. Porque, né? Enfim. Como é que tem um tarado, um louco, um psicopata aí que se sinta ofendido com qualquer coisa e venha me tirar satisfação na frente de casa. Hoje, graças a Deus, tem uma meia dúzia que já veio, já buzinou, já tirou foto, já me mandou. E tá tudo certo, não tem por que me esconder, minha vida é tranquila, não tem nada, né? Mas, a partir desse momento que eu começar a me mostrar pra toda Porto Alegre, digamos assim, né? Eu tenho que mudar essa forma de me comunicar e tal, enfim, tem que tomar cuidado, né? Enfim, esse é um desafio pra mim, talvez, um novo momento. Eu tava me dando conta hoje, e foi completamente por acaso. Eu tô com essa ideia já faz muito tempo, mas eu coloquei pra mim que esse ano eu ia fazer. Na virada do ano lá, eu pensei, acho que eu falei algumas, quando comprei o computador e tal, acho que eu falei pra vocês, joguei a ideia do Diário de Uber na estrada, eu pensei, eu tenho que partir, a primeira coisa que eu preciso fazer de fato, adesivar esse carro, não sei o que, com esse objetivo, né, de atingir um público maior. E daí veio o primeiro contato da KM Media, lá em janeiro ainda, me oferecendo para adesivar. Eu disse, não posso abrir mão desses 440 pila.
Só que só foi a rolar agora, porque a primeira campanha não... Que eles, acho que o anunciante não fechou, sei lá. Depois em abril eles fizeram um segundo contato, de novo perguntaram se eu tinha interesse. Não, eu tenho interesse. E daí quando os caras disseram que não ia rolar, lá em abril agora, 2 meses atrás, não vai rolar anunciante, não sei o que. Eu disse, então vamos colocar em prática essa ideia. Daí veio essa campanha de fato que eu tô participando. Agora chega, então vamos ganhar esses 440 pila e depois isso a gente coloca em prática. E tá aí, a arte tá pronta. Agora é só produzir, esperar que finalize para eu poder receber e tirar essa grana, porque eu preciso tirar foto do carro e do odômetro no dia 31. Acho que é isso. O vídeo embaçou tudo, tá tudo fechado. Para poder receber, né? Então eu não posso tirar esses adesivos antes e tal. Então, finalizando isso... esse último comentário. Eu tava fazendo as contas. Esse canal aqui, o primeiro vídeo que eu postei, o piloto, que outro dia eu coloquei lá, e vocês deram risada, eu postei em 1º de agosto de 2017. 8 anos depois, pode ser que seja no dia 1º, não sei se vai ser no dia 1º, dia 2, dia 3. Também não sei que dia da semana é isso, não vi no calendário. Mas 8 anos depois eu vou estar com essa arte, né? Talvez eu já pudesse ter essa ideia de ter colocado em prática há mais tempo. Poderia, né? Mas eu acho que não teve um momento ainda. E eu senti que esse ano, pouco mesmo, mas muito pouco, o canal criou uma consistência. Eu criei uma rotina muito mais séria de gravação. Vocês podem ver, nos últimos 3, 4 meses tem vídeo quase todo dia. E só não teve quando de fato eu não trabalhei, né? Eu não lembro de um dia agora recentemente que eu trabalhei e não gravei. Coisa que eu era meio relaxado nos últimos tempos, né? Fiquei 6 meses ano passado, por exemplo, sem gravar. Eu perdi a oportunidade. Hoje, se o Marcelo hoje é influenciador da Cove, isso eu nunca falei aqui. E nada com o Marcelo, tá? Fora da curva, nada com ele, muito pelo contrário. Admiro ele como empreendedor, como um cara de negócios. Como motorista aplicativo é outra história, né? Mas, se hoje ele é influenciador da Cove, dona do Gaspar, imagina, dona do Moisés, é porque eu recusei em setembro do ano passado uma proposta deles para trabalhar com o aplicativo que eles lançaram. Os caras me chamaram pra eu fazer divulgação e tal, não sei o que. Cara, eu tô com o canal fechado, parado desde abril. Como é que tu vai me chamar? Ele queria que eu fosse o cabeça do grupo. Daí eles foram atrás de chegar no Marcelo, e o Marcelo fez o trabalho dele, tá tudo certo. Tá fazendo até hoje. Depois ele virou influenciador da locadora. Antes era só do aplicativo, né? E agora ele é influenciador da locadora, da parte de locação da Cove. Era pra ter eu. Perdi essa oportunidade, valendo. Não sei quanto que ele tá ganhando, mas deve estar tirando uma grana, com certeza, sem dúvida nenhuma. Se me desse o aluguel, já tava de buenaço o tamanho, né? Se desse 50% de desconto no meu aluguel, já tava dando risada e cantando pneu. Então eu acho que essas oportunidades, quando eu perdi essa daí da Cove, eu pensei, mas só um pouquinho, se eu tô com o canal parado há 6 meses, 3 meses, e que me procurou, não se deu conta disso, né? Falhou ali, dar uma investigada antes nas redes pra ver como é que tava o público, aquela coisa toda. É porque realmente eu tenho mercado, né? Ainda não ganhei dinheiro, de fato, de direito. Tô fazendo alguma coisinha ali, esse baratão tá me dando uma mixaria por semana. Fiz ação um mês passado com a proteção lá e tal. Falta alguma coisa assim, realmente, sabe? Então já fica a dica aí. Chegou nesse final desse vídeo, depois de não sei quanto tempo, quer colar a tua marca no canal aqui, chega junto, né? Eu tô por isso agora. Esse é meu plano A. A partir de agora, esse é meu plano A. E sim, eu vou continuar sendo, enquanto influencer diário de um Uber, você continuar sendo um motorista de aplicativo. Por quê? Porque esse é o meu conteúdo. Eu não posso simplesmente depois de amanhã fechar o contrato com uma, sei lá o que, locadora e parar de dirigir e resolver só ganhar dinheiro com isso, porque daí eu vou perder a credibilidade de vocês, né? É o primeiro cara que vai deixar de me seguir, é o cara que tá aqui pra ver o meu conteúdo de aplicativo. E isso não vai parar de acontecer. Só quando o diário de Uber na estrada entrar em ação. E vai ser... e mesmo assim não vou deixar de ser motorista de aplicativo. Minha ideia, já falei, é sair dirigindo como motorista de aplicativo pelo Brasil, né? Minha ideia é passar em todas as regiões metropolitanas do Brasil fazendo aplicativo, patrocinado por alguém, é óbvio, né?
e fazendo conteúdo, trazendo a realidade. Santa Maria, Caxias do Sul, Floripa, Blumenau, Curitiba, e aí vai, né? E vai. Essa é a minha ideia, esse é o meu projeto. E também se divertir viajando, eu adoro pegar a estrada, conhecer os lugares e tal. Trazer esse conteúdo, então, vai continuar sendo de motorista de aplicativo. Não vai ser uma rotina de Porto Alegre, vai ser uma rotina de onde eu estiver, né? Trazendo a realidade dessas regiões, trocando ideia com motoristas dessas regiões, a realidade de certas cidades. Aqui não funciona assim, aqui não funciona assado. Não adianta, mínima, por exemplo, em Santa Maria, o Barba, que faz parte lá do Nova RS, Barba Uber SM, sigo ele lá no Instagram se vocês não conhecem ele. Ele falou assim, cara, eu não posso aderir a mínima dessa, porque as corridas em Santa Maria não existem corridas acima de R$10. Essa é a realidade de muitas cidades médias, quiçá as pequenas, né? Porque são cidades menores, com distância que vai de um lado até o outro de, sei lá, 20 km, mas que o núcleo fica ali em 3 km. Então a corrida é de 5,88, de 7, de 8, de 9 pila. Então cada região tem uma realidade, tem uma característica. É isso aí que eu, né? Falei um monte de coisa, né? Mas enfim, eu gostei, tô colocando pra fora como se fosse uma terapia. E tu é o meu maior psicólogo, pode ter certeza disso, meu maior terapeuta. Tá? Então comecei falando um monte de coisa e não disse nada, né? Não, eu acho que eu disse sim. Então é isso, agora deixa eu compilar tudo isso aqui, jogar nas redes, trabalhar mais um pouquinho, né? Porque outro dia eu recebi um comentário, não lembro se foi no Instagram ou no vídeo e tal. O cara me disse, Daniel, tu tá reclamando que tu não faz mais meta, mas tu tá chegando em casa, tô parando de trabalhar todo dia 9, 10 horas da noite, tu ia até meia-noite sempre. Sim, realmente, eu ia até meia-noite sempre. Só que eu simplesmente jogava no YouTube, virava pro lado e dormia. Hoje não, hoje eu tô colocando no Spotify, tô colocando no TikTok, tô colocando no Instagram. Eu tô tomando cuidado pra fazer umas coisinhas ali no Instagram, talvez também por isso o meu público no Instagram cresceu de 2 para 10 mil reais, 10 mil inscritos em 6 meses, né? Porque eu tô tendo um trabalho e vocês não sabem, talvez a maioria não sabe, que só para baixar um vídeo desse aí é meia hora, para fazer uma renderização é mais uma meia hora, depois começar a subir é mais uma meia hora, e aí vai, tu entendeu? Então é mais umas 3, 4 horinhas assim, ó, todo dia. Então se eu for chegar meia-noite, depois de trabalhar e ganhar dinheiro, né, fazer minha meta, eu vou finalizar meu trabalho 4, 5 horas da manhã, e o outro dia eu vou sair para trabalhar 3 da tarde. Vai trocar um pelo outro, no outro dia, porque eu preciso dormir, preciso descansar, né? Eu não sou daquele que 4 horas é o suficiente. Eu sou gordo, sou preguiçoso, isso é fato, mas eu nunca deixei de trabalhar na minha vida. Nunca eu tive medo de trabalho, muito pelo contrário. Tem uma característica, eu não gosto de levantar às 6 da manhã, como muitos fazem. E palmas para aqueles que tá tudo certo em relação a isso. Mas eu comecei 9, comecei 10, comecei 1, mas eu vou estar trabalhando até meia-noite. 4 horinhas, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, né? Enfim, tá? Valeu. Obrigado então pela audiência de vocês, quem chegou aqui principalmente, né? Porque, pô, né, depois de toda essa enrolação. E aí, é isso aí, né? O conteúdo aqui vai continuar, tudo certo, e estou entrando numa nova etapa e quero sim atingir esse novo público. Eu quero conversar com o passageiro, quero trocar ideia com o passageiro, que nem eu fiz com aquele casalzinho aquele dia, né? Perguntar, fazer conteúdo mesmo. Aí, porque como é que tu acha o aplicativo, o que tu tá achando, o preço como é que tá, o preço tá bom, o preço tá ruim, tá demorando. Sim, eu quero trazer isso, a opinião deles, né? O fulano vai falar o que ele quiser, sem embasamento nenhum e sem a minha crítica em relação à opinião dele. Nós vamos só discutir. Eu quero fazer isso aí, né? Mas eu não posso simplesmente abordar um passageiro no carro, dizer, eu tenho um canal aqui, tá ao fim de dar uma entrevista. Não, tem que ser uma coisa espontânea, senão não vai ficar legal, não vai ficar diário de um Uber, né? Tudo tem que ser assim como quem vai a merda. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Eu já falei do rapaz que me deu um pix agora? Sim, né? 23,45, João Pedro Eilert. Falei, obrigadão. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só vou lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.